Agora vamos dar alguns argumentos do Antigo Testamento que mostram que Deus realmente é um e ao mesmo tempo plural. O nome Elohim, aplicado a Deus, Elohim é um substantivo plural. E Elohim é usado para descrever Deus em Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Ele também é usado em Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses, Elohim, diante de mim. Em Deuteronômio 13, verso 2, vamos após outros deuses, Elohim. Agora olha que interessante. A palavra Elohim, que é uma palavra plural, literalmente deuses, então até que o final em hebraico, im, significa Deus. Elohim é uma palavra que é aplicada tanto ao Deus verdadeiro, como a deuses, no plural, falsos. A mesma palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, ou deuses, mas é Deus aplicando ao Todo-Poderoso. É interessante porque que Moisés escolheu uma palavra plural para designar o Deus único. E quando estão falando dos deuses no plural, também aparece a palavra Elohim. Não terás outros deuses, outros Elohim diante de mim. Agora olha que interessante. Às vezes, quando a palavra deuses ou Elohim aplica-se ao Deus verdadeiro, o verbo vem no singular. Por exemplo, Bereshit bara Elohim. Bara é singular. Então, literalmente, é como se eu escrevesse assim: no princípio criou deuses. Mas é um Deus só. Mas embora a palavra Deus está no plural, o verbo está no singular. Vayomer Elohim. E disse deuses. Mas é o Deus verdadeiro. Percebe? Então, há várias vezes na Bíblia, Yassá Elohim, e fez Deus, ou fez deuses, né? Porque a palavra está no plural, mas refere-se ao Deus verdadeiro. Tanto é que o verbo está no singular. Então você percebe que houve momentos em que Moisés não se importou de dar para o Todo-Poderoso um título no plural. Isso significa que esse Deus pode ser um Deus plural, um Deus que é único, mas que é composto. Agora, tem situações de Elohim aplicado ao Deus verdadeiro em que o verbo vem no plural. Por exemplo, Gênesis 20, verso 13. E quando Deus me fez errar, literalmente está assim, e quando eles me fizeram errar, mas está falando do Deus verdadeiro, mas está no plural. Quando eles me fizeram errar para longe da casa do meu pai. Gênesis 35, verso 7. Ali Deus se revelou a ele, mas literalmente no hebraico está, ali Elohim apareceram a ele. E é um Deus só. Está falando do Deus verdadeiro. Mas ele está usando um verbo no plural. 2 Samuel capítulo 7, verso 23. Deus Elohim foi. Literalmente em hebraico está. Eles foram. Salmo 58, verso 11. Certamente há um Deus, Elohim Echad, que julga, literalmente, que julgam. Então, o que eu percebo? Vamos fazer para não confundir sua cabeça agora. Se Deus é um só, ok? Conforme o Shema Israel. Se Deus é um só. Mas Moisés não se preocupou com o fato de usar uma palavra plural para designar Deus, Elohim, significa que esse Deus é um só, mas é um Deus composto. Ele é um só, monoteísmo, mas ele é composto. Ele pode ter mais de uma pessoa no ser dele. Porque Moisés, às vezes, o chama pela forma plural, Elohim, e coloca o verbo no singular, mas às vezes ele nem se preocupa. Ele chama Deus pelo plural e coloca o verbo no plural. Então você nota que Deus é um, mas é plural. Vamos ver aqui a próxima passagem. Alguém tentou explicar no passado que esse plural de Deus é o pluralis majestaticus. O que significa o plural majestático? Até o próprio Gesenius falou isso no passado, mas hoje a maior parte dos gramáticos de língua hebraica refuta isso e não aceita isso. O que é?
Ah, quando fala de Deus no plural, é um plural majestático. É como você fala assim, vossa majestade, sabe? Esses filmes que a pessoa vai se referir ao rei, fala assim, vossa majestade poderia nos dar a graça, e está falando com um rei só. Lembra que as Bíblias antigas também usavam muito voz para falar com Deus, né? Até a Igreja Católica até hoje faz o Pai Nosso nessa voz majestática. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Isso é o plural majestático. Você usa o plural por respeito para falar com o soberano. Então, seria o plural majestático. Aí falaram, então é por isso que Moisés usa o plural, quando fala de Deus no plural, plural majestático. Só que hoje essa argumentação caiu por terra. Por quê? Porque o plural majestático só veio a existir na Europa monárquica na Idade Moderna. Não existia plural majestático nas línguas antigas. Não existia plural majestático no hebraico bíblico. Não existia plural majestático em nenhuma língua do Antigo Oriente Próximo. Então é anacronismo dizer que Moisés estava usando o plural majestático. Isso não explica. O que nós temos de fato é Moisés e a Bíblia defendem a existência de um só Deus. Eu sou o único Deus. Antes de mim nenhum Deus houve e depois de mim nenhum outro haverá. Só há um Deus, monoteísmo. Mas quando a Bíblia fala que esse Deus é um, usa a palavra errad, que embora em alguns momentos seja um literal, em outros momentos é um composto. Uma unidade composta de outros elementos, o que abre possibilidade para que Deus, sendo um, tenha mais de uma pessoa na sua essência. Segundo, Moisés, quando vai falar desse Deus, usa o nome plural Elohim e às vezes coloca com o verbo no singular, às vezes coloca com o verbo no plural, sem se preocupar com isso. Aí alguém pode falar, tá, mas vem cá, Moisés deve ter usado o nome Elohim, porque não havia uma forma singular do nome. Havia sim. Você tem em hebraico o nome Eloah. Eloah, em hebraico, é a forma singular de Elohim. Agora, olha que interessante. Eloah aparece em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, Deuteronômio 32, 15 a 17, Abacuque 3, 3. E essa forma singular, Eloah, poderia facilmente ter sido usada consistentemente na Bíblia. Mas olha que curioso. Quando vai falar de Deus, a forma singular Eloah aparece 250 vezes no Antigo Testamento, enquanto a forma plural Elohim aparece cerca de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Então, ao invés de negar a pluralidade de Deus, eu acho que é mais fácil admitir que Deus é plural. Ele é um, mas é plural. Assim como errado, tá certo? É um dia composto de tarde e manhã. Uma só carne composta de Adão e Eva. Simples assim. Um só coração composto de vários indivíduos ali que perfaziam o povo. Então Deus é um composto de várias pessoas. Quem são essas várias pessoas e qual o número delas, vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas o fato é que a Bíblia, o monoteísmo não é incompatível com a ideia de um Deus único em essência, plural em pessoa. É isso que eu quero dizer para vocês. Vamos aqui. E também tem pronomes plurais para Deus. Quando você vai para Gênesis 1, 26, Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Houve uma tentativa para mim muito primária de tentar explicar isso aqui de outra maneira que não a Trindade conversando. Uma forma que alguns diziam é o seguinte, alguns comentaristas medievais, não, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, Gênesis capítulo 2, verso 26, a Bíblia está falando, é Deus falando com os anjos. Então, o Criador falou com os anjos, façamos o homem à nossa imagem, mas em nenhum lugar da Bíblia é dito que nós somos feitos à imagem e semelhança dos anjos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Houve uma outra proposta também, que não faz sentido para mim, que alguém propôs, que era Deus conversando com a terra. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a terra, então, faria parte daquele diálogo de Deus com a terra. Também, hermeneuticamente, isso não se sustenta. Porque o ser humano não foi feito à imagem e semelhança da terra. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ponto final.
Então, se esse Deus, ponto final, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, evidentemente que esse Deus tem que ter um cômputo de pessoas na divindade conversando entre si. Senão Deus ia falar de si para si mesmo, como eu converso com o meu botão, não faz sentido. Não faz sentido Deus dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava conversando com alguém. Aliás, tem um argumento filosófico muito interessante que São Jerônimo usa, que ele fala que uma das provas de que Deus é pessoal, que Deus é plural no sentido de pessoa, é o fato de Deus ter como essência do seu ser o amor. Para Deus ser amor, ele tem que amar por toda a eternidade. Mas se Deus amasse a si mesmo, ele seria um narcisista. Deus tem que ter um objeto do amor. E para Deus ter um objeto do amor que seja eterno, tem que ser alguém com a mesma essência de Deus. Tem que ser uma segunda pessoa. Compreende? Então, para Deus ser amor, ele tem que amar por toda a eternidade. Mas para ele amar por toda a eternidade, ele tem que ter um objeto desse amor. E qual que tem que ser o objeto desse amor? Uma outra pessoa. Divina, tão divina como ele. Que as duas podem se amar, ou as três, daqui a pouco eu vou entrar no Espírito Santo, por toda a eternidade. E sem ter prejuízo para a essência de Deus, que é o amor. Se Jesus não existisse por toda a eternidade, o Pai não poderia ser amor, porque quem que ele iria amar por toda a eternidade? A si mesmo? Na continuação aqui, eu quero apresentar outra coisa. Sim, eu quero voltar ainda na questão dos pronomes plurais para Deus, porque não é só Gênesis 1:26, não. Quando você vai também na destruição de Sodoma e Gomorra, aliás, antes, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, no capítulo 3, verso 22, Deus lamenta assim, então o Senhor Deus disse, então o tetragrama sagrado aqui, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Novamente, Deus não está falando com anjo, Deus está falando com outras pessoas da divindade. Quando você vai para a destruição da Torre de Babel, no capítulo 11, diz o seguinte, olha, verso 7. No verso 7, Deus diz assim, ó, venham, vamos descer e confundir a língua deles. Vamos confundir a língua deles. Vamos descer. Deus não está dando uma ordem para os anjos, desçam. É Deus falando, vamos descer. Também Isaías 6, verso 8, diz assim, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha o chamado de Isaías. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, evidentemente que Deus é plural, embora seja único. E há outras descrições plurais de Deus. Quando você vai em Eclesiastes 2, verso 1, embora na tradução em português esteja no singular, no hebraico está no plural. Lembra-te agora do teu Criador, no hebraico está, lembra-te dos teus criadores. O Salmo 149, verso 2, alegre-te, Israel, no teu Criador. Novamente está criadores. Josué 24, 19, Deus Santo, literalmente está deuses santos, no plural. Isaías 54, 5, porque o teu Criador é o teu marido, literalmente está, os teus criadores são os teus maridos. Então, partindo do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não entra em contradição, é mais sensato para mim acreditar que Deus é um, mas um composto, e não um radical. Porque senão eu nego a Trindade, mas eu nego também a própria essência da Bíblia, que traz tantas vezes declarações plurais acerca de Deus, sem cair no politeísmo. Sem cair no politeísmo, tá certo? Porque se eu digo que um casal se faz uma só carne, uma só carne é composta do casal. Ela não é composta indistintamente de todo mundo que quiser fazer parte daquilo ali, tá bom?